Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Nós que somos educadores, aconteceram algumas mudanças que já estavam em curso desde o início da República. E quem que vai colocar essas modificações no campo da educação é a professora Michele. A professora Michele, ela é formada em História, em Pedagogia e também em Publicidade e Marketing, né? E ela é mestre em Educação e é doutoranda em Educação também, está terminando o doutorado. E ela vai colocar para nós, né, o que aconteceu na educação. Essas transformações que o professor Exaldir começou a colocar aqui, né, no período de Vargas, na educação, como que elas surgem, como elas acontecem. Seja bem-vinda, professora Michele, e eu gostaria de falar antes, professora Michele, que muitos professores de História e também pesquisadores se inscreveram no nosso seminário e que você é âncora de um programa que se chama Pesquisa Científica, que é um espaço para todos os pesquisadores, quem faz mestrado, quem faz doutorado, para colocar, para divulgar as suas dissertações, a sua pesquisa, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato, né, pelo nosso e-mail que chega até você. Seja bem-vinda, Michele. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Obrigada, Raul, pela apresentação. Missão difícil essa que você passou para mim, porque falar de educação é educação. Educação ou história? Na verdade, é a história da educação. Então, partindo desse início, Raul, e a todos que nos assistem, né, levando em consideração toda a história do que aconteceu com a tomada de poder de Getúlio Vargas, claro que tudo que interfere na economia, na política, interfere também na educação, né? Sabemos que nessa época a educação não existia um sistema nacional de educação. Existia-se, cada estado tinha sua própria regulamentação. Então não existia uma regulamentação nacional. Então, assim, quando o Getúlio entrou no poder, uma pessoa que foi de extrema importância foi Francisco Campos, que era secretário da Educação de Minas Gerais. E ele já tinha feito ali em Minas Gerais algumas mudanças, principalmente no ensino secundário. E isso chamou a atenção de Getúlio Vargas, principalmente porque essas mudanças no ensino secundário, elas tendiam a formar os cidadãos para o mercado de trabalho. Então, como o Exaldir muito bem pontuou, foi uma revolução burguesa, né? Uma revolução que procurava, que buscava Então, como bem o Exaldir pontuou, é necessário deixar claro que foi uma revolução burguesa. Partindo desse princípio de ser uma revolução burguesa, a gente sabe que toda revolução burguesa tem os rompimentos e um novo processo. Mas a gente sabe também que não são rompimentos totais, né? Partindo do princípio, o que é importante eu falar dessa época de 1930 a 34? Que se lançou o Ministério da Educação e Saúde. Mas inventaram a roda? Não, esse ministério, ele veio de um Ministério da Instrução Pública e Telégrafo e Correios. Ele veio lá da época da Proclamação da República, de 1890. Ele só foi reformulado. Então, com essa reformulação, se tendia a fazer com que um sistema nacional de educação fosse instituído. E com Francisco Campos, como ministro da Educação, que se instituiu, que começou, através de muitos decretos,
E aí eu vou pedir para colocar a nossa apresentação lá na parte de decretos. Pode passar no próximo. Mais. Isso. Aí nós temos alguns decretos que ele instituiu. Por quê? É importante falar também que um governo que entra dessa forma, ele governa por decretos. E isso não é diferente na área educacional. Também foi governado por decretos. O decreto para que as instituições superiores virassem universidades, se unificassem em universidades, o decreto para que o ensino técnico fosse para o trabalho, o decreto para que o ensino secundário também fosse direcionado ao ensino superior. Então foram vários decretos nessa época que fizeram a diferença na educação. Pode passar, próximo slide. E também houveram alguns embates, porque Francisco Campos ele estava muito ligado ao que acontecia fora, não diferente da educação. Isso acontece também na educação. Tudo que vem de fora é espelho para que a gente se desenvolva, digamos assim. É muito a grosso modo. Mas então, o que acontecia nos Estados Unidos era o escola-novismo. O que era o escola-novismo? Eles davam muita ênfase ao desenvolvimento do indivíduo através da educação. Então, ele acreditava que o indivíduo fosse desenvolver pela educação e não mais de forma, como se diz, de forma partido pela igreja, de forma moral e cristã. Então, teve os embates entre o escola-novismo e a Igreja Católica. A Igreja Católica, a primeira coisa, quando Getúlio Vargas instituiu no poder para se ganhar um pouco de moral com a Igreja Católica, ele voltou a disciplina de religião nas escolas públicas, não obrigatória, mas essa disciplina ela era oferecida pelas escolas públicas. Então, para ali, sabe, Zaldir, Raul, e Edilson e Gilberto, para ele ganhar um pouco de moral, ele tentou fazer com que essa disciplina fosse instituída também nesses colégios públicos. Além disso, a Igreja Católica ela tinha um embate muito grande com as escolas novistas, porque ela não queria sair da educação. Ela achava que a educação para o indivíduo fosse instituída para que ele fosse criado moralmente, ele fosse educado moralmente. E uma coisa também que a gente pode levar em consideração e destacar é que nessa época ainda havia a mudança, né, ainda o Brasil ele estava se urbanizando, Isaldir. Essa urbanização também estava afetando as escolas, porque se a cidade se urbaniza, se a sociedade se urbaniza, é claro que a gente precisa levar mais escolas. Se ela se urbaniza, é claro que vai ter mais trabalhos. E se ela se urbaniza, é claro que a gente precisa de mão de obra. Então, os cursos técnicos, eles começaram aos poucos a nascer nesse período também. Próximo slide. Para finalizar, o que a gente deixa muito claro é que esses embates, tanto do escola-novismo quanto da Igreja Católica, fez com que a Constituição fosse reformulada em 1934, né? Essa Constituição que mudou o percurso da história do Brasil e da história da educação. A Michele é pesquisadora da educação, ela é uma estudiosa da educação. O que está acontecendo hoje na educação vem lá de trás. Não foi hoje que está surgindo essa situação, né? Então eu gostaria que você também, Michele, colocasse essa questão, o que você deixou para a gente alinhavar a sua fala.
Primeira coisa, Raul, foi citado o Gustavo Capanema, né? Ele sim foi ministro da Educação em 1934 até 1945, então ele ficou aí por aí 11 anos. Mas quando eu citei do Francisco Campos, ele ficou de 1930 a 1932. Em 1932, nós tivemos um movimento liderado pelo Fernando de Azevedo, que foi da Escola Nova. E aí nós podemos fazer um link aí, Raul, porque o que esse movimento da Escola Nova, ele buscava justamente romper com a educação instituída cristã, católica, né? Ele buscava uma escola laica, né? E teve a assinatura de vários intelectuais. E em 1934 teve a primeira Carta Magna da Educação, que foi uma importante conquista para a área da história da educação, principalmente porque instituiu um sistema nacional de educação que nós não tínhamos antes. Antes, cada estado tinha sua própria lei, sua própria forma de governar. É mais ou menos isso que eu quero deixar claro, Raul. Mas agora, fazendo um link na atualidade, a gente ainda está caminhando a passos de formiga. Porque se a gente pega as escolas hoje, ainda a gente tem algumas escolas que falam que o ensino religioso ele é optativo, mas acabam sendo obrigatório, né? A gente sabe que isso acontece muito. O nosso estado, ele se apresenta como estado laico e, na verdade, a gente sabe que muitas escolas, né, Gilberto, tem o crucifixo, a gente sabe disso. Então, assim, são passos de formiga que vem acontecendo nessa ocasião.